Atenção! Se continuar a assistir o vídeo, será por sua total responsabilidade. Esse canal trata de assuntos que muitos não estão preparados para ouvir. E por se tratar de um conteúdo muito delicado de se falar, pois ainda existe um grande tabu sobre o que envolve o fim do mundo, se você não tolera opiniões que sejam diferentes das suas convicções, sugerimos não assistir o vídeo. Eu vou ler agora algumas anotações antigas do tempo de 2018 que eu tinha feito indagando, né, acerca da religião cristã. Claro que de lá para cá muitas coisas em relação ao que eu penso mudou, ainda mais agora com a revelação da fé bestiana, então eu vou pontuando alguns pontos, mas eu vou ler, né, pelo fato de eu ter achado aqui, que eu acho que é um assunto que possa ser importante, né? Pode meio que ter afinidade com o pensamento de alguns aí que estejam insatisfeitos ou que em algum momento tenham passado pelos mesmos questionamentos. Aí eu citei alguns pontos característicos dessa religião, do cristianismo. Os pontos negativos, né? Observações minhas que eu tenha visto. Por exemplo, ela é renunciadora. Nega o pleno serviço. Bananei tudo aqui. Renunciadora. Nega o pleno exercício do viver, apenas se limitando ao padrão de comportamento imposto por eles. Moralidade puritanista, você abre mão das suas vontades pessoais em troca de fazer uma vontade maior, que seria a de Deus escrito na Bíblia. Acho que esse ponto é a questão da renúncia, né? Do abdicar, abnegar as suas vontades pessoais em prol de uma vontade maior, que no caso é a vontade de Deus sobre a vontade do homem. Se você faz sua própria vontade, você estaria agindo por egoísmo, porque está fazendo por si mesmo, por mera satisfação própria, e cai no hedonismo, né? Que fala, hedonismo é a busca pelo prazer, né? Enfim, questões carnais, questões voltadas à questão do cotidiano, à vida humana no mundo, entendeu? Nada envolvendo a questão do sagrado, do espiritual, só coisas materialistas, materiais, né? Então, ela é renunciadora. Nesse ponto eu não tenho do que reclamar. Ela realmente é renunciadora. Tem também essa questão de associar as questões das paixões carnais com pecado, sexo é pecado, essas coisas, não dentro do matrimônio, né? Lembramos que não é que o cristianismo é contra o sexo, ele é contra o sexo ilícito, que seria fora do matrimônio. Então, no caso, o sexo só é permitido se for dentro do casamento e só relação marido e mulher, sem extraconjugal. Só dentro do casamento e para fins de reprodução, que no caso é constituir família, ter filhos, etc. Nesse sentido é válido. Agora, meramente por prazer carnal, cobiça, essas coisas, lascívia, luxúria, aí já é considerado pecado. Seria transgressão contra a carne. Isso daí eu já falei que entra na questão do hedonista que eu falei. Mas não era esse ponto que eu queria falar. É o ponto do tipo, pessoas que vivem a vida intensamente agora e outras pessoas que abrem mão de viver a vida com esperança de viver isso num futuro, ou jogar para frente, ou pós-morte, enfim, projetar para o além. Então, tem pessoas que adiantam isso vivendo no agora e pessoas que meio que se privam dessas coisas, mas não que se privam por não querer fazer, mas meio que joga pro além isso. Tipo, não faz agora, mas tipo, futuramente pode vir a fazer, mas em outro contexto, pode ser pós-morte ou para outra vida, próxima vida, enfim. Mas acho que você entendeu o ponto que eu quis chegar, a questão daquele que não abre mão
da vida e vive agora, e aquele que renuncia a essa vida em prol de uma outra. Ou seja, ele só vai viver a vida na outra, essa aqui ela não vive. Então é como se para essa aqui ele tivesse morto. Então entra naquela questão que o apóstolo Paulo fala de mortificar os membros da carne, que a pessoa morreu com Cristo e ressuscitará com ele. Então, nesse caso, a partir do momento que o homem se torna uma nova criatura, ele se converte, batiza, vira uma nova pessoa, simbolicamente falando. Porque no caso, a única coisa que muda ali é a sua conduta. Ele para de praticar certas coisas, muda a sua conduta e passa a ser outra pessoa porque faz outras coisas agora. Mas não que ele tenha mudado. Ele ainda continua no mesmo corpo físico, continua a mesma pessoa, só mudou a sua conduta. Por causa dessa reforma mental, né? Ele mudou as crenças, mudou seu jeito. Então ele consequentemente muda as ações dele, os hábitos dele. Ele prova isso com as coisas que ele faz. Não tem sentido mudar de pensamento e continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então primeiro começa com o pensamento, depois com as ações. Tá, beleza, ele segue um outro caminho. Converter isso, é mudar de rumo. Tava num ponto, foi para outro ponto, beleza. Mas dentro da fé bestiana, o novo homem seria renascer de novo em outro corpo. Então, no caso, implica a morte física mesmo, não uma morte simbólica no sentido de morrer para a velha personalidade e adquirir uma nova. Não se refere a isso, como é no caso do cristão, que aí ele passa por essa reforma. O novo homem seria simbólico no sentido de mudar os hábitos. Lembrando que o termo pecado significa transgressão contra Deus, contra a divindade, o sagrado. Não tem como o ser humano pecar contra outro ser humano. Quando se usa o termo pecado, já se refere à transgressão a Deus. Então, quando você está pecando contra alguém, que no caso é Deus. Só que aí que tá. Pecando contra quem? Qual Deus? Porque dentro da fé bestiana existe dois deuses. O Deus daqui e o Deus de fora. O universo, que é essa vida onde a gente está, e o outro universo, que é outra vida que a gente não está. E quando eu me refiro ao universo, como já expliquei, só um universo já contém o mundo material e o mundo espiritual. Só em um universo. Entendeu? Então, no outro universo tem seu próprio mundo material e seu próprio mundo espiritual. É como eu falei, o céu de lá não é o mesmo céu daqui, o Deus de lá não é o mesmo Deus daqui, os anjos de lá não são os mesmos anjos daqui. Então, é outra história. É outra existência. Tem nada a ver com essa daqui. Se você olhar para cima, você vai ver o Deus daqui, você não vai ver o Deus de fora. Então, já começa por aí, porque a relação de fé do cristão é em cima e embaixo. Para ele só existe céu e terra, e debaixo da terra é inferno. Só a questão de subir e descer. Para o cristão, só existe em cima e embaixo. Essa é a visão deles. Agora, a visão bestiana é dentro e fora. Dentro e fora. Então, dentro pode ter em cima e embaixo, e fora também pode ter em cima e embaixo. Você está entendendo? Então, na visão cristã, ela é muito unidade, ela é muito... só existe uma coisa só. Enquanto que para o bestiano tudo é duplo, tudo é dois. Duas coisas, dois universos, dois céus, dois planetas, que no caso lá fora seria o Éden, aqui dentro onde a gente está é a Terra. É como se o Éden fosse uma terra lá fora. Entendeu? Então, e como a gente já explicou a Gênesis sob a visão, sobre a ótica bestiana, que Adão e Eva foram raptados para habitar nesse universo criado por esse Deus daqui, logo, se não é o mesmo Deus que eles tinham se separado, é outro, que não tem nada a ver, muito pelo contrário, é o que justamente separou do verdadeiro. E agora se apresenta como tal, e a gente está querendo se unir com ele como se fosse ele que a gente tinha se separado, quando na verdade ele é que é o separador. Então já começa por aí. Então nesse caso,
como a gente está nessa vida e as pessoas só têm consciência de que existe essa vida, é tudo que elas vão defender. Enquanto não vier essa consciência de que existe uma vida lá fora, de que tem outro Deus além desse Deus, as pessoas vão defender só aquilo que elas conhecem, como sendo a verdade, como sendo o que existe. Até chegar o conhecimento de que existe outra coisa além daquilo que elas já conhecem. Enquanto não se tem esse conhecimento, é só o que elas sabem. Até agora. Chegando o conhecimento de que existe outro Deus, as coisas já começam a mudar. Porque se estamos numa realidade que não é a realidade do verdadeiro Deus, quem está sendo glorificado? O falso. Então, é aí que está o problema. Porque ao passo que você está fazendo o que é certo no lugar errado, quem acaba pegando isso é o cara errado, entendeu? Em vez de ser o cara certo. Que no caso que eu estou me referindo é Deus. Então, é como se o outro Deus nunca tivesse recebido glória nenhuma porque ninguém conhece ele, e o Deus que o pessoal conhece só está rapando a glória que deveria ter sido dada para o outro. Está sugando tudo para ele. E como as pessoas não saem dessa vida para ir para outra, elas ficam prisioneiras aqui, então não tem como sair, entendeu? Então é aquela questão, se você escolhe essa vida, você está pecando contra a outra, contra o Deus de fora, porque você não está querendo ir para lá para viver e aí sim glorificar o verdadeiro Deus que está lá fora. Se você decide ficar aqui dentro, quem é glorificado é o Deus daqui. Então é aí que está a questão, você está pecando contra quem? Contra o Deus de fora, contra o Deus de dentro, porque se para você o Deus de dentro é real, o de fora tem que ser falso para você. Agora, se é ao contrário, se você acredita no de fora, então o de dentro tem que ser falso. Só que lembre-se que você está dentro. Então, aí que tá, o Deus de dentro não vai gostar disso. E como eu falei, a questão do Apocalipse, da ira de Deus, é a ira do Deus de dentro. Não do Deus de fora, que o Deus de fora ele entra para resgatar, para tirar o pessoal dele para fora. Aí, o que vem a ser essa ira de Deus? Por saber que. Porque lá fora, o que aconteceu? A serpente trouxe Adão e Eva para dentro, certo? Eles entraram no universo dela. O fim dos tempos nada mais é que o fim do reinado de Lúcifer como Deus. Então é saber que tudo que ele conquistou, o esforço que ele teve para trazer Adão e Eva para dentro, foi por água abaixo, porque agora eles estão voltando para o Éden, estão saindo para fora do universo dele. E aí é nesse motivo que ele se irrita, por saber que seu fim chegou e que tudo que ele conquistou até hoje foi por algo abaixo. Quer dizer, o seu reinado como Deus chegou ao fim. Entendeu? Porque a verdade veio à tona e tá todo mundo saindo para fora, voltando para o universo externo, do qual ele tinha tirado para trazer Adão e Eva para dentro. Agora estão voltando para fora. E aí nessa ele fica irritado. Pô, ralei tanto para trazer vocês para ficar aqui dentro, é assim que vocês me agradecem? Dei a vida para vocês, é assim que vocês me retribuem? É aí que entra a ira de Deus. A ingratidão do homem por tudo que a serpente fez por eles, né? Pelo fato de ter dado a maçã, ter trazido eles para dentro do universo dela, ter sido Deus dela, da humanidade por um bom tempo e agora a máscara cai e tudo vem à tona, entendeu? Aí nessa que entra a ira. A ira é como se fosse a revolta dele por estarem dentro da casa dele e agirem com tamanha ingratidão. Porque o certo era ser obediente a ele, mas aí surgiu a hipótese de haver outro Deus e não é ele. E aí foi puxando, puxando até que a verdade veio à tona e aí não tem mais jeito. Aí o que resta é sofrer o castigo, né? Por estar numa casa que não é sua e, tipo, você come da comida e cospe no prato. É tipo isso. E é exatamente por isso que o pessoal não vai se arrepender no fim dos tempos. Que mostra lá diversas passagens e as pessoas não se arrependeram e não se arrependeram. Por isso, porque quando eu descobri que o Deus que está aí não é o Deus verdadeiro, já que eu não estou no lugar certo, agora eu vou fazer bagunça mesmo. Agora que eu vou botar caos, já que não é para o Deus verdadeiro, porque se fosse por Deus verdadeiro ia se comportar. Mas como está na realidade falsa, então já bagunça de vez, porque agradar para servir o Deus falso não vale de nada. Valeria se fosse o verdadeiro, mas como não é,
bagunça a casa dele. É tipo isso. Então, não estou querendo legitimar o erro, mas estou querendo dizer que tendo a consciência de que não está na sua casa, as pessoas não vão estar preocupadas, entendeu? Porque não faz sentido você estar na casa de um Deus que não é seu. Casa que eu falo é universo, existência, a vida. Entendeu? Então a pessoa tem que sair dessa vida. As que não são daqui, né? Agora as que são, vão fazer de tudo para defender, para ficarem nela, né? Como eu disse, nem todo mundo é de fora. Aliás, são dois todos, a totalidade daqui de dentro e a totalidade daqui de fora. Nada é separado. Porque separação traz a ideia de que algo que pertence a mim saiu. Não, se algo que é de mim saiu, eu perdi. Agora não vai causar sensação de perda porque não era meu, então tipo, tá tirando o que não me pertence. Não tá tirando o que me pertence. Se tirasse o que me pertence, eu teria sido roubado. Mas se tá levando algo que não é meu, então pode levar, não é meu mesmo. Entendeu? Eu não vou sentir, não vou dar falta, porque não faz parte de mim. Mas aí, como a fé bestiana, ela prega que o inimigo se faz passar pelo diabo e também se faz passar por Deus, porque o diabo representa a imoralidade, as coisas erradas, e Deus representa as coisas certas, a moralidade. E como na visão bestiana o inimigo atua nos dois, né? Tanto como o diabo, tanto como Deus, aí a pessoa faz a coisa errada para não fazer a coisa certa. Aí se aproxima do diabo. Aí a outra faz a coisa certa e se afasta da coisa errada. Aí se aproxima de Deus. Mas aí o inimigo tá nos dois, então dá na mesma. Ela continua nessa vida e, tipo, tanto faz se desagrada ou agrada, dá na mesma. Só que aí que tá, quem que é o X da questão no bestianismo? O outro Deus. Então, no caso, para escapar dos dois, que vai dar na mesma, fazendo a diferença é seguindo o outro Deus. Que aí sim, aí não é o inimigo, aí é o Deus verdadeiro de fato, que é o outro Deus. Entendeu? Então a novidade que o bestianismo traz é justamente ver essa questão do Deus, né? Porque para o cristão o inimigo é só o diabo. Agora, para o bestiano, ele já vê Deus também como usado pelo inimigo, entendeu? Então ele vê que ele pode atuar nas duas polaridades, tanto para o bem quanto para o mal. Entendeu? Então não tem essa de fazer o bem para escapar do mal. Até fazendo o bem você dá de cara com o inimigo. É esse o ponto que o bestianismo vem trazer. Entendeu? Então o outro Deus, ele acaba sendo a não dualidade, né? Porque ele não pende para nenhum dos dois lados. Ele chega a ser até amoral, né? Porque ele não é nem imoral e nem moral. Então é bem isso. Tá, mas continuando os outros pontos para o vídeo não ficar longo. Ela é procrastinadora, nega o desfrute do prazer em vida, acreditando que depois da morte haverá um prazer maior que substitua o prazer físico, preferindo assim sofrer em vida e deixar o que é bom para depois. Foi o que eu comentei anteriormente. Se estamos na realidade falsa, a gente vai se deleitar com as ilusões daqui, com a falsidade que essa vida, que esse mundo, que tudo, toda a existência oferece, entendeu? Acreditando ser real, né? Então a gente está perdendo tempo com algo que não existe, que é só temporário, que depois da morte toda essa ilusão cai por terra, né? Vira poeira, vira cinza. Entendeu? Então a gente vai ficar se deleitando numa coisa que não existe. Entendeu? Que só existe enquanto está vivo. Porque tudo é real para nós enquanto a gente está aqui nele. Entendeu? Então, depois que morre, vira nada. Mas é aquela questão do que eu te falei, da renúncia em prol da outra vida, que no caso seria a vida verdadeira, regida por Deus, pelo verdadeiro. Enquanto que essa daqui tá fadada, tá falida, não tem mais jeito, não tem conserto. Aliás, o lugar verdadeiro não é aqui. Então, mesmo que tentasse consertar como vai, que senão não haveria a descida do reino dos céus, não haveria terra 2.0,
Isso daí nada mais é que o conserto da terra. Só que aí que tá, eu quero sair da prisão. Eu não quero uma prisão confortável para mim morar, para mim continuar nela. Porque tem pessoas que estão reclamando da prisão porque não tem uma vida boa, porque tá precário. Mas se a prisão tivesse mais sofisticada, mais acomodada, tivesse mais arregaria, aí as pessoas não reclamariam, mas continuaria na prisão. Eu não quero uma prisão boa para mim continuar preso. Eu quero sair da prisão. Então é diferente. Aí outro ponto. Complexo de inferioridade. Menospreza o potencial humano sabendo que o ser humano é limitado e imperfeito. Eles não se contentam com o pouco que são e se reduzem ao nada, para que Deus seja tudo em suas vidas. Observação: uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inferiorizar a criatura para maximizar o Criador. Deus não precisa ser grande às custas da pequenez dos outros, ele já é grande. Não há por que se martirizar para ele se autoafirmar. Essa questão é mais pela questão de que as pessoas ficam falando que o homem é pequeno, que o homem é limitado, o homem erra, e de fato erra. Todo mundo erra. Mas a questão do ficar insistindo nessa questão de que o homem não pode, o homem não é capaz, isso cria um complexo de inferioridade que a pessoa acha que não é capaz de fazer nada, entendeu? Fica botando negatividade, entendeu? Então, meio que para deixar Deus grande, mas Deus não tem mais para onde crescer, ele já é grande, entendeu? Vai crescer para onde? Entendeu? Então, tipo, essa coisa do se fazer menor para que Deus fique grande, não tem como. Deus não depende da sua pequenez para ele ser grande, ele já é grande. Ele só precisa que você reconheça ele como Deus, só isso. Agora você não precisa ficar se martirizando para tipo, enaltecer, entendeu? Porque tem pessoa que faz isso, entendeu? Porque é porque mais pela questão do contraste entre o grande e o pequeno. Se Deus é isso, então o homem não pode ser isso, ele tem que ser ao contrário disso. Então, no caso, se Deus é perfeito, o homem é imperfeito. Se Deus é ilimitado, o homem é limitado. Se Deus é grande, o homem é pequeno. Se o homem erra, Deus não erra, é perfeito. Então é mais por causa desse contraste, para deixar destacado. Só que o que eu quero dizer é que, tipo, se o homem já é taxado como alguém que erra, isso não justifica ele permanecer no erro. Só porque o homem erra, então eu vou errar mesmo. Não, você não tem que errar. Não é porque você é limitado que você não vai procurar se aperfeiçoar, buscar dar o melhor de si. É isso que eu estou querendo dizer. O fato de que as pessoas se acomodam com o que foram falado, entendeu? O ser humano é assim, então ele tem que agir assim. Não, você não tem que agir assim porque você nasceu assim. Não é porque você é pecador que você tem que dar vazão ao pecado. Você tem que lutar contra, entendeu? Você tem que buscar o oposto disso, você tem que se assemelhar a Deus, entendeu? Então você tem que buscar o que é melhor. Se Deus é bom, eu tenho que ser bom também. Com as pessoas, comigo mesmo, entendeu? Não é porque o ser humano é mau que eu tenho que ser mau, entendeu? É isso que eu estou falando. Outro ponto é a questão dela ser autoritária. A forma de dominar a mente dos seguidores a fim de que eles aceitem a doutrina proposta é através do medo. Isso vai desde uma doença até uma punição de Deus ao lhe condenar para o inferno. É aquela questão lá de as pessoas tipo obedecem a Deus não por amor, mas por medo da punição. Aí meio que nessa frase ele quer dizer que tipo os pastores querem controlar as pessoas através do medo para que elas obedeçam o que eles falam, enfim, permaneça na linha. É tudo uma questão de não faça isso, senão você vai sofrer isso, entendeu? Então não há um, uma prestação genuína.
no sentido de a pessoa buscar a Deus de livre e espontânea vontade. Ela busca por medo de sofrer consequências do outro lado. Foi nesse sentido que foi escrita essa frase. E por último, ela é dogmática. Não há livres pensadores, ninguém pode questionar. Os seguidores só podem reproduzir o que está escrito na Bíblia. Qualquer coisa a se falar, até uma opinião, tem que estar fundamentada no que nela está escrito. Não há individualidade uma vez que está sendo representante de alguém. Isso é verdade, porque é a questão de que não pode passar da Bíblia, ou seja, tem que falar somente o que foi apresentado ali. Qualquer coisa que passe disso já é considerado pecado. Então ele se limita ao que está escrito ali. Então, consequentemente, só vai repetir sempre as mesmas coisas, porque não tem novidade. Tudo já foi revelado ali, não tem mais nada de novo a ser escrito, entendeu? Então é aquela questão do fundamentalismo e do apego ao livro, né? Não pode questionar, tem que aceitar as coisas como são e se certas coisas não têm resposta, fica sem resposta mesmo. E se você tenta descobrir, aí você já está querendo ser invasivo, já está perguntando demais, entendeu? Então é aquela questão do essa é a verdade, aceite e não questione, tipo isso. Entendeu? Outras questões que eu não escrevi, mas também vale ressaltar, aproveitando o tema, é a questão da responsabilidade. Porque tem muito essa questão de que o ser humano é vítima, que ele é fantoche, que ele está à mercê. Tipo, ele não tem vida própria. Porque se ele faz o mal, é o diabo que usou. Se fez o bem, foi Deus que usou. Mas a pessoa em si não fez nada. Então, se o demônio, o diabo é o responsável pelo mal que o ser humano faz, então o ser humano não tem que ir para o inferno, só o diabo e os demônios, porque foram eles que usaram a pessoa para fazer o mal. Então, tipo, a pessoa em si, em sã consciência, não seria capaz de fazer tal maldade. Então, ela é vítima. Então, como é que eu vou jogar a vítima no inferno, sendo que ela não foi ocupada? Ela não estava em sã consciência, ela não decidiu por conta própria. Entendeu? Foi outro que decidiu por ela. Então, se não existe o livre-arbítrio, se não existe a autonomia humana para se decidir as coisas pelo que faz, se a gente está à mercê de ser controlado por seres que não somos nós, se é que existe nós, né? Então, nunca existiu liberdade. Porque aí tem que responsabilizar os verdadeiros culpados. Agora a pessoa fica se escondendo. Ai, foi o diabo que me usou. Não, assuma seu erro. Fui eu que fiz e pronto. Não fica se escondendo atrás de alguém, terceirizando sua culpa neste ou naquele. Então é essa que é a questão que eu vim tratar. Ficar se escondendo atrás do diabo em vez do ser humano assumir o mal que ele faz. Entendeu? Então, não se esconder atrás dos outros, enfim, quem quer que seja. É óbvio que se você quiser dar graças a Deus pelo bem que fez, amém. Não estou falando que não é para dar graça, mas estou querendo dizer que o ser humano ele é autônomo, ele tem poder de decidir as coisas pelo que faz, entendeu? Porque ele tem que responder por isso. Como é que eu vou responder por algo que eu não fiz? Entendeu? Então eu só posso responder dentro daquilo que eu tive consciência que eu sei que eu fiz. Entendeu? Como é que eu vou responder pelos meus atos se não fui eu que fiz? Então não faz sentido o julgamento. O julgamento só faz sentido quando foi a própria pessoa que fez e ela tem consciência disso. Então essa que é a questão da responsabilidade e também do livre-arbítrio. E a outra questão é não ofender a divindade de outras religiões. Que do caso, eu não posso chegar em alguém de outra religião e falar que o Deus dela é um demônio, como acontece muito de intolerância religiosa por parte dos crentes em relação às religiões de matriz africana. Eu não posso chegar e pegar a divindade que o outro cultua e chamar de demônio. Ah, o que você adora é demônio. Não, é a divindade dele. Entendeu? E como eu já falei, até fiz foto sobre isso,
que tudo que existe aqui nesse universo pode ser duende, gnomo, fada, anjo, alienígena, deuses, elementais, o que for, tudo que existe aqui existe lá fora. As mesmas coisas que tem aqui tem lá fora também. Então, a diferença é o quê? Que os desse universo servem ao Deus daqui e os de fora servem o Deus de fora. Essa é a diferença. Então, os que você vê aqui estão a serviço do Deus daqui. Entendeu? E os de fora a serviço do Deus de fora. Então, se o de fora é verdadeiro, os de lá são verdadeiros. Se o Deus daqui é falso, consequentemente tudo que existe é falso, juntamente com as entidades que estão aqui. Então, essa que é a questão para o bestiano. Agora, eu não posso chegar que nem um cristão e já julgar, o seu Deus é um demônio, essa entidade tal é um demônio. Entendeu? Porque aí eu estaria agindo com desrespeito. E como eu te falei, as pessoas que são daqui, o universo daqui é verdadeiro para elas. Entendeu? Então, é questão de respeitar, não tem discussão isso. Do mesmo jeito que você não gostaria que a outra pessoa chegasse em você e falasse que seu Deus é um demônio, você também se sentiria ofendido. Então, tudo dá brecha para discussão, para bate-boca, e isso não é saudável. Então a questão aqui é o respeito, não chegar no outro e acusar de demônio, tipo, porque o demônio ele faz parte da sua egrégora, da sua cultura. Dentro da sua crença existe demônio, mas na crença do outro pode não existir. Então como é que eu vou alegar que algo existe se na cosmovisão do outro essa palavra nem existe no dicionário dele, entendeu? Então não posso chegar e fazer uma apropriação cultural de chegar acusando as coisas que pertencem a outra religião e fazer ligação com as minhas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.